Esta matéria de concordância nominal é uma matéria que, agora há pouco nós falávamos de concordância verbal e nós falávamos da relação que, como os verbos se organizam em relação ao seu sujeito. Agora nós vamos pensar nos nomes. Esses nomes nós vamos considerar a regra geral da seguinte maneira. Se nós colocarmos a palavra aluna, a palavra aluna é um substantivo. E claro que quando nós vamos colocar um artigo, ou um pronome, ou um numeral, ou um adjetivo, todos devem fazer a concordância. Eu vou dizer aqui a aluna, esta aluna, uma aluna, estudiosa. Ou seja, a regra geral pressupõe que regra geral diz que os artigos, os pronomes, o numeral e o adjetivo concordam com o substantivo a que se referem. Ou seja, sempre que eu tiver um artigo, um pronome, um numeral e um adjetivo, essas palavras devem evidentemente concordar com o substantivo. Então, se colocarmos no lugar de aluna, alunos, nós vamos dizer que os alunos, estes alunos, 2, 3, 5 alunos, estudiosos, todo mundo fará de novo a sua concordância, afinal, os nomes concordam com o substantivo. Dentro dessa ideia, isso é a regra geral. Só que existem algumas regras mais específicas, como, por exemplo, a ideia de o que acontece se colocarmos adjetivos e depois substantivos de gêneros diferentes. Ah, Zambelli, mas eu nem sei o que é gênero. Gênero, masculino e feminino. O que acontece para eu caracterizar se depois do adjetivo eu tiver um menino e uma menina, por exemplo? Como vamos pensar isso? Teremos que ter uma regra assim. Estudiosos, alunos e alunas fazem parte desta turma. E aí eu digo que estudiosos, alunos e alunas fazem parte desta turma. O que significa dizer? Que alunos é masculino, alunas é feminino. Coloquei o adjetivo antes. Se eu inverter essa relação, eu vou dizer estudiosas, alunas e alunos fazem parte desta turma. E se nós colocarmos agora o feminino na frente e depois o masculino, observa o que está acontecendo com o nosso adjetivo. No primeiro caso, ele fez a concordância aqui, concordando com alunos. No segundo caso, ele concordou aqui, com alunas. O que significa dizer que a gente acaba de descobrir essa regra. Qual é a regra? Adjetivo antes e depois substantivos de gêneros diferentes significa dizer que ele concorda com o mais próximo. Concorda com o mais próximo. Ou seja, masculino primeiro, masculino aqui. Masculino, feminino aqui, feminino aqui. E aí a gente vai pensar, bom, então tá, Zambelli. Então significa que na segunda frase só as alunas são estudiosas e na primeira frase só os alunos são estudiosos. Esse é um problema da gramática. Nenhuma gramática entra no mérito da relação de sentido. Ninguém explica, afinal, a quem ele se refere. Apenas qual deve ser a sua concordância. A questão semântica que essas regras implicam não são abordadas pela maioria das gramáticas. Então, a regra é esta, a gente pensa na regra. Depois dessa regra, começa a ficar um pouco diferenciada se nós colocarmos esse adjetivo agora aqui. Ou seja, se nós invertermos essa relação.
O que acontece se primeiro nós colocarmos os substantivos de gêneros diferentes e depois o adjetivo? Funcionaria da seguinte maneira. Substantivos de gêneros diferentes mais o adjetivo. Então, dentro dessa teoria, eu poderia ter frases assim, ó. O curso tem localização e atendimento Vamos pensar num esquema aqui para avaliar essa teoria. E aí vamos acrescentar a característica de ser perfeito. Observa o seguinte, dentro dessas estruturas, nós estamos jogando com a ideia dos substantivos de gêneros diferentes, o masculino e o feminino, e o seu posicionamento na frase. Localização é feminino, atendimento é masculino. Depois nós invertemos o masculino e depois o feminino. Pois bem, as possibilidades de concordância que nós vamos ter agora funcionam da seguinte maneira. Eu vou dizer que o curso tem localização e atendimento perfeito, marcando a concordância no primeiro elemento. Agora, esta mesma frase poderia ser dita como o curso tem localização e atendimento perfeitos. E aí, de novo, o debate semântico. Ô Zambelli, então quer dizer que na primeira frase só o atendimento é perfeito e na segunda frase os dois são perfeitos. De novo, não temos como definir essa ideia, não tem como determinar essa ideia. Observa que na frase de baixo nós estamos invertendo a ideia. Colocamos primeiro o masculino e depois o feminino. Então eu vou dizer que o curso tem o atendimento e a localização perfeita, marcando a concordância com o mais próximo, ou o curso tem atendimento e localização perfeitos. E aí tu vai dizer, base, velho, mas localização perfeitos? Sim, porque a regra diz o seguinte, ou o adjetivo concorda com o mais próximo, ou ele concorda com o mais próximo, ou com o masculino plural. Ou ele concorda com o mais próximo ou com o masculino plural. A concordância é essa. E aqui se faz uma referência à questão de sentido. Que referência seria essa? Seria na relação do seguinte, diz os gramáticos. Cuidado com a questão semântica do adjetivo. Esse adjetivo, para ter essa concordância, ele tem que se referir aos dois elementos. Poder se referir aos dois. Caso contrário, só com o mais próximo. Então, se eu colocar que vi um garoto e uma garota e uma mulher grávida. Observa que agora a gente poderia dizer, bom, Zambelli, mas eu tenho aqui garoto masculino, mulher feminino, grávida. Sim, aqui está o adjetivo, mas grávida, por enquanto, só mulher pode ficar, né? Garotos ainda não podem ficar grávidos. Então, neste caso, a gente tem um adjetivo se referindo apenas ao elemento a que ele se refere. Não tem como fazer a concordância com os dois elementos, diferentemente do caso do perfeito, que eu posso considerar que se referem aos dois elementos, certo? Uma regra de posicionamento dos adjetivos. Adjetivo antes concorda com o mais próximo. Adjetivo depois concorda com o mais próximo ou o masculino plural. Essas são duas regras importantes para a gente
Dá uma pensada na hora da prova. Ainda dentro dessa lógica, nós poderíamos estabelecer o seguinte. Regras mais específicas. Regras como é bom, é permitido, é necessário, é proibido. Essas regras com expressões desse tipo, é bom, é necessário, é proibido, é permitido, funcionam assim. Com ou sem determinantes. E a ideia é, com determinante faz variável. Sem determinante, invariável. Como assim, Zambelli? Eu nem sei o que é um determinante, como vamos fazer essas concordâncias. A relação se faz assim, ó. Determinante são os artigos, os pronomes e o numeral. Por que eles são considerados determinantes? Porque dentro da ideia deles, a gente sempre especifica. O aluno estava doente. O determinou o aluno. Este aluno estava doente. O este determinou o aluno. 5 alunos estavam doentes. 5 alunos, determinamos a quantidade. Por isso são chamados de determinantes. Essas expressões funcionam assim. Eu digo que sopa é bom no inverno. Sopa é bom no inverno. Agora, quando eu coloco o artigo, eu digo que a sopa é boa no inverno. Então agora eu estou determinando a relação. Se eu determinar, flexiona o nosso adjetivo. Se eu não determinar, ele fica invariável. Ainda dentro dessa mesma lógica, eu poderia pensar o seguinte. É proibido permanência neste local. Eu digo que é proibido permanência neste local. Observa que permanência não está determinado. Agora, é proibida a permanência neste local. E aí sim, com o uso do artigo, a gente faz a flexão. Flexiona aqui, sem artigo, sem flexão aqui do lado. Ou seja, regras específicas, regras de detalhe, expressões, é bom, é permitido, é necessário, se faz concordância com um determinante. Se não tiver determinante, se nós não especificarmos, não tem como fazer a flexão nesses casos. Certo? Ainda dentro desse processo do uso ou não de determinantes, nós podemos pensar na nossa quarta regra, que é a ideia do todo o e do toda a. Funciona assim. No singular, as expressões como todo e toda significam uma coisa e todo o e toda a significam outras. Como assim? Todo e toda, sem artigo, significa qualquer. E a visão que a gente faz disso é uma visão genérica. Só que todo o e toda a é uma ideia de inteiro. E a visão é de totalidade. Então,
expressões como todo e toda, se não vierem acompanhados do artigo, vão dar uma ideia genérica. Com o artigo, uma ideia específica e dando a ideia de totalidade, de inteiro. Então colocaríamos algo assim, ó. Todo prédio precisa de um síndico. Olha só, todo prédio precisa de um síndico. E se eu colocar aqui, todo o prédio ficou sabendo do síndico. Observa a relação de sentido que nós estamos estabelecendo para essa ideia do todo. No primeiro caso, eu não coloquei o artigo e a ideia ficou genérica. Qualquer prédio precisa de um síndico. Qualquer que seja o prédio, ele precisa de um síndico. Agora, na frase de baixo, todo o prédio ficou sabendo do síndico, já passa a ser uma fofoca coletiva. Ou seja, o prédio inteiro ficou sabendo do síndico. Então, aqui eu tenho uma ideia de totalidade e aqui uma visão genérica. Se eu colocasse, por exemplo, toda a família tem problemas. Agora, sem o artigo, eu generalizei. Com o artigo, toda a família tem problemas. Observa que agora nós já estamos determinando. Então, toda a família tem problemas, pressupõe que a família inteira, uma família específica, tem problemas. Agora, toda a família tem problema, significa que qualquer família, a minha, a tua, a de todos nós, tem problemas, certo? Aqui uma visão genérica e aqui uma relação de totalidade. É essa ideia que a gente estabelece para a relação do todo e do todo-o. Perfeito? Além dessas ideias, quero te mostrar agora uma ideia base da questão de ser adjetivo e o fato de ser um advérbio. O que difere um adjetivo de um advérbio? O que difere é com quem eles se relacionam e o que eles fazem dentro de uma frase. Por quê? Porque o nosso adjetivo, ele é uma classe de palavra que se relaciona com o substantivo, e ele é variável. O que significa dizer que é variável? Significa que ele tem singular, que ele tem plural, que ele tem masculino e que ele tem feminino. Adjetivo é variável. Agora, um advérbio é uma classe de palavra que se relaciona a verbo, a adjetivos ou a outros advérbios. E esta classe de palavra, ela é invariável. O que significa dizer que não tem singular e plural, masculino e feminino. É sempre do mesmo jeito. Eu acordei cedo. Nós acordamos cedo. Ninguém diz nós acordamos cedos, né? Então não existe essa relação de plural, por exemplo, na questão dos advérbios. Advérbio não tem plural, não tem essa ideia de feminino e masculino. Sempre do mesmo jeito. O adjetivo não. O adjetivo concorda. Então, dentro desse processo, uma série de palavras que costumam cair nas provas entram dentro dessa lógica de ser adjetivo e de ser advérbio. Uma dessas classes de palavras vem a ser, por exemplo, a ideia da palavra meio. A palavra meio, dependendo do caso, pode ser ora adjetivo, ora advérbio. Sendo ela um adjetivo, nós vamos dar a ideia de metade. Se for a ideia de advérbio, mais ou menos. Advérbio significa mais ou menos. Adjetivo significa a metade. Então,
Se nós pensarmos nisso, quantas vezes uma pessoa já te disse assim, ó, me espera para almoçar, nos encontramos 12:30. Só que é possível esperar uma pessoa 12:30? Porque observa, se vamos almoçar 12:30, é porque é a metade da hora. Então é a metade da hora, é o meio-dia, 12 horas, mais a metade da hora. E não 12:30, porque senão pressupõe que é a metade do dia mais a metade do dia. Ou seja, almoçar meia-noite é impossível. Então, neste caso, a gente faz a concordância, porque eu estou dizendo a ideia de metade. Eu digo que não aceito meias verdades. Observa que esta ideia do meias se relaciona a verdades, que é um substantivo. Quem se relaciona a substantivo é adjetivo. Então aqui, ó, temos um adjetivo. Agora, quantas vezes não vimos as pessoas fazendo concordâncias como hoje estou meia nervosa. E sempre que eu escuto uma mulher me dizendo que ela está meia nervosa, eu imagino como seria estar meia nervosa. Da metade para a esquerda, ou da metade para a direita, ou da cintura para baixo, cintura para cima. Porque meia, para estar flexionado, ele tem que significar metade. Só que nenhuma pessoa pode estar a metade nervosa. Ela pode estar mais ou menos nervosa. E estando ela mais ou menos nervosa, eu estou meio nervosa, me disse ela. Estou meio nervosa. Ela pode dizer que sinto-me meio gorda. Sinto-me meio gorda, mais ou menos gorda, e não metade gorda. A ideia não é de metade, a ideia é de mais ou menos. E se dessa ideia de mais ou menos, nós não podemos flexionar. Nós temos que estabelecer, então, essa ideia dos advérbios. Advérbio sempre invariável. Outra palavra que costuma aparecer bastante nas provas de concurso é a ideia do anexo versus em anexo. A ideia é a seguinte: anexo é sempre um adjetivo. Em anexo vai estabelecer uma ideia de lugar e por isso é um advérbio. Ou seja, sem o em na frente nós estabelecemos uma ideia de adjetivo e com o em na frente nós estabelecemos uma ideia de lugar. Dentro desse processo eu utilizo o seguinte: observa essa frase: segue, anexa a fatura requerida. Olha a frase: segue, anexa a fatura requerida. Como é que isso costuma aparecer em prova? Costuma aparecer em prova da seguinte maneira: se colocarmos a palavra fatura no plural, observa a frase. Se colocarmos a palavra fatura no plural, quantas outras palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância? Se eu colocar fatura no plural, a primeira coisa que nos chama a atenção é a ideia do segue. Porque se tem um verbo, eu não posso pensar nesse verbo sem o sujeito. Então eu vou ter que buscar o sujeito dele. Quem é que segue? Quem é que segue? A fatura requerida. Isso é o sujeito da minha frase. A fatura requerida segue anexa. Agora, se trocarmos fatura por faturas, então eu vou dizer que as faturas requeridas seguem anexas. E aí, nós tendo o anexa, ele deve fazer a concordância, afinal, ele é um adjetivo. Só que esta mesma frase, sendo empregada como segue em anexo
a fatura requerida. E agora a prova perguntando, ó, se colocarmos a palavra fatura no plural, quantas outras palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância? A questão mais tradicional das provas de concurso. Observa, quem é que segue? Ainda o meu sujeito é um sujeito pós-posto, é um sujeito colocado depois. Mas quem é que segue? A fatura requerida. Então, se forem faturas, eu vou dizer que as faturas requeridas, seguem. E observa a diferença. Agora eu não trabalho mais com o meu adjetivo aqui. Então agora é um advérbio. Seguem em anexo. Não deve entrar na contagem a palavra em anexo. Ou seja, sendo a palavra anexa, nós mudamos 1, 2, 3, 4 palavras aqui em cima. Só que sendo em anexo é um adjunto adverbial. É um advérbio dentro da minha frase. Sendo isso um advérbio, muda 1, 2, 3. Ou seja, outras 3 palavras da frase deveriam mudar. Nota que nunca a gente conta o que eles estão dando. Sempre quantas outras palavras vão mudar. Então, neste primeiro bloco de concordância nominal, nós observamos que a concordância nominal está ligada diretamente à relação de verbos. Geralmente, quando aparecer isso na prova, a tendência da banca, a tendência das questões é aparecer, cruzar essas duas informações. No próximo bloco, a gente segue com alguns detalhes de concordância nominal.